A saída definitiva das dívidas com agiotas. Eu sei exatamente o que você tem passado e o que você vem passando. Eu passei por tudo isso, com mais de 500 mil em dívidas. E eu sei o que é perder o sono, o que é perder a paciência, o que é não saber o que fazer para lidar com a situação, com a pressão dos agiotas, com não ver alternativa, não ver solução, não ter um caminho apropriado para resolver isso. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Nós vamos passar 7 passos para sair das dívidas com agiota, 7 passos testados, 7 passos aplicados, e eu vou comentar com você e dar uma explicação de como fazer isso. Vem comigo que nós vamos entender melhor cada um desses passos agora. Quando a gente fala em saída definitiva das dívidas com agiota, a gente precisa entender o quê? Que tudo tem um começo, existe um processo. O que nós temos percebido com tanto tempo, com tantas aulas que a gente tem dado aqui no canal, falando sobre esse assunto, e tantas pessoas não conseguem resolver, é porque não seguem um ritmo, é porque não seguem um processo, é porque não aplicam aquilo que é ensinado. E essa aula tem esse objetivo. Então, se você quer realmente mudar de vida, quer transformar e sair dessa situação, vem comigo. A aula é um pouquinho mais longa, mas ela é importante. Não desista pela metade, né? Não fuja, porque a verdade, às vezes, ela precisa ser dita, e a verdade é que vai fazer a transformação e a mudança. E você quer mudar, você quer sair da situação que você está com essas dívidas com agiotas que fazem 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos endividado. Isso não é vida, isso você viver escravo dessa situação. E você não merece passar por isso. O que nós vamos tratar hoje aqui? Que você está no lugar certo, né? A jornada do resgate para uma vida nova, ela precisa seguir alguns passos. E você precisa entender que esses passos, eles têm uma lógica, eles têm uma orientação de quem já viveu, de quem já passou por isso. Esse cara sou eu, como diz a música de Roberto Carlos, né? Eu sou o Jaime Cristóforo e eu tenho essa experiência. Desde 2020, 2021, quando eu fali empresas, né? A minha vida pessoal foi devastada praticamente, familiar, financeira, perdi carro, perdi casa, perdi empresa, né? Perdi a dignidade, mais de 500 mil em dívidas. Eu sei o que estou falando, é um processo, né? Hoje nós estamos falando aqui em 2026, são 5 anos para 6 anos passando por esse processo. E graças a Deus, graças ao bom Deus, isso tem dado resultado. Então é importante que você entenda que você não está falando com alguém que não vivenciou nada disso, com alguém que só está falando da boca para fora. Não, você está ouvindo alguém que passou por todo esse processo e que quer te entregar agora algo que você vai poder aplicar e fazer. Assim como nas outras aulas que eu já tenho falado, eu tenho muitas aulas no canal no YouTube aqui falando sobre isso. Então eu sei muito bem o que é viver com medo, o que é acordar suando frio com medo do agiota, não conseguir pensar direito, não conseguir racionalizar as coisas que tem que ser feito, né? Eu sei o que é a gente tomar ações, atitudes precipitadas por não entender o processo e para tentar agradar alguém. E isso não dá certo. Então, é isso que você precisa entender, que as coisas, elas têm saída, existe um caminho, existe uma direção, mas é preciso você entender que é preciso se posicionar, que é preciso estudar, que é preciso aplicar aquilo que você está aprendendo para que você tenha o resultado. E se eu estou conseguindo, com certeza você, a tua família, as pessoas que estão ao redor de você vão conseguir também. Porque você conseguindo, todo mundo que está próximo vai sofrer a mudança junto, mas uma mudança para melhor. Então vem comigo, vamos entender aqui o que você está passando. Se você chegou até aqui, é exatamente porque você quer enfrentar esse problema, você quer resolver esse problema. Tá? Chega de você viver nesse medo, na angústia, no desespero, né?
E agora você precisa iniciar essa jornada de libertação. E aproveitando isso, para iniciar essa jornada de libertação, para você me ajudar a chegar a mais pessoas que estão passando por isso, já dá um joinha no vídeo, compartilhe, já comente aqui o que você está passando, o que você está sentindo, qual é o tipo de situação que você está sentindo, por que você chegou nesse ponto. Comente aqui, porque o teu testemunho ajuda outras pessoas. E se você está saindo, comente também. É importante você colocar para outras pessoas o que você está fazendo e que está dando resultado. Nem tudo que eu falo é 100% correto. Quem sabe aquilo que você está fazendo, ele serve para você e serve para outras pessoas. Mas eu vou compartilhar o que eu vivi, o que eu passei. Nós vamos falar aqui qual que é o caminho, então. Quais são esses 7 passos, Jaime? Resgate a sua vida em 7 passos. Nós falamos de resgate porque, se você olhar aqui, nós estamos falando de resgate aqui. E nós colocamos ele aqui. O R de reconhecer, o E de estabilizar, o S de saber, o G de gerar, o A de agir, o T de traçar e o E de elevar. Isso é o que vai te ajudar a sair. Esses 7 passos aqui, eles são bem complexos. Aqui nós estamos passando de forma resumida, para nós poder passar numa aula rápida para você. Nós vamos sintetizar isso para você entender. Nós temos várias aulas onde elas estão jogadas isoladas e que você possa aplicar isso. Vamos lá ao primeiro então, reconhecer. Jaime, o que é o reconhecer quando eu estou devendo para agiotas? E isso serve também, esse método aqui, né, do resgate que a gente fala aqui, esses 7 passos, eles servem também para outros tipos de dívidas, com banco, com instituições financeiras, com conhecidos, mas com agiotas eles se aplicam muito mais porque eles foram desenvolvidos baseado naquilo que eu apliquei no dia a dia para resolver a minha situação das dívidas com agiotas. O reconhecer, o R de reconhecer. Primeiro, você precisa entender o perigo real da agiotagem. O que as pessoas não têm percebido? Que a agiota ou dívida com agiota não se trata só de dívida, não se trata só de dinheiro. A dívida com agiota, ela impacta em várias áreas da nossa vida, principalmente na questão emocional. Porque afetando na área emocional, o que acontece? Reflete aonde? Na questão espiritual, na nossa saúde física, nas nossas relações com as pessoas. Então ela é muito mais ampla. E esse é um cuidado que a gente precisa ter. Porque quando a gente vai recorrer à dívida com um dinheiro com agiota, parece tão simples. Porque ele vem oferecer, ele te dá uma condição, olha, é fácil, você me paga de qualquer jeito. Só que depois que você contraiu a dívida, e que você não vai estar mais conseguindo dar a volta exatamente por algumas situações dos juros exorbitantes, da condição que ele te oferece para pagar, das ameaças, da pressão, vai aonde? Aqui, ó, vai... Que eu falo, não é só o dinheiro. Então, a agiotagem não é só dívida. É uma prisão emocional, é uma prisão espiritual, é uma prisão física. E você precisa entender o tamanho do risco, porque precisa sair disso com urgência. Na maioria das vezes, a gente não reconhece esse erro. E é por isso que a gente não consegue resolver. Nós não reconhecemos essa falha, esse problema, essa dívida que nós temos com a agiota. E nós não entendemos isso como um problema. A partir do momento que eu reconheci isso e entendi que realmente eu estava com um problema sério em relação às dívidas com agiotas, eu comecei a me centrar mais, em vez de focar no problema, em focar como controlar isso, como que eu posso reconhecer. Nós percebemos que a maioria das pessoas endividadas, elas tentam levar uma vida dupla. A vida que é de dívidas perante os credores e uma vida fora, transparecendo uma vida que está tudo normal. Uma vida que não admite esse problema. Então, nós precisamos centrar aonde? Em reconhecer que nós estamos com o problema. O reconhecer não significa você aceitar e se tornar
um mimizento, como a gente diz assim. Ai, só reclamar, as coisas não dão certo, eu sou um coitado, uma coitadinha, não vai dar certo para mim, não. O reconhecer é o entender que existe um problema e saber que você pode superar isso. Mas, Jaime, como é que eu faço para superar tudo isso? Bom, dentro inclusive das aulas que eu tenho do método de resgate, nós trabalhamos, se não me engano, são 3 aulas sobre esse assunto, explicando detalhe, passo a passo. Mas, nesse momento, o que é importante é você centrar o quê? Reconheça que você está com um problema. Reconheça que você está com uma situação de dificuldade. Se centre a tua situação e depois você dá um passo a mais para sair. Vamos lá, ao número 2, beleza. Eu reconheci que estou com um problema. Agora eu preciso o quê? Estabilizar. Como eu estou com o meu emocional, com o meu espiritual e com a minha saúde física abalada, eu preciso estabilizar isso. Eu preciso cuidar disso para que eu possa reagir em relação a esse problema que eu reconheci que eu tenho. Por isso a importância, o 2 aqui, estabilizar. E esse é o passo a passo. Eu não posso inverter, porque as minhas ações lá na frente, elas vão depender de como eu estou aqui. Eu reconhecendo o meu problema, eu restabilizando a minha saúde mental, a minha relação com Deus, a minha fé, a minha espiritualidade, a minha saúde física. Porque se eu não estou bem com o corpo físico, com a minha mente e a minha relação com Deus, como é que vai ser as minhas decisões lá para frente? O que eu percebi? Enquanto eu não cuidei disso, eu continuava tendo atitudes, ações equivocadas, ações para agradar as pessoas, ações que ou desagradavam as pessoas, tomava decisões erradas. Então é importante eu parar aqui agora. Bom, vou cuidar disso. Porque sem cabeça fria não há vitória, não há acerto, né? Nós precisamos cuidar então da ansiedade, da espiritualidade, da sua capacidade de tomar decisões com sabedoria. Tudo isso que eu falo aqui, ele vai fazer com o quê? Que a gente tome decisões com sabedoria. E nós tomando as decisões com sabedoria, nós vamos ser mais assertivos nas decisões. Nós não vamos tomar uma ação ou qualquer atitude só para agradar alguém ou só para não continuar sendo pressionado. Que aparentemente, num primeiro momento, parece interessante, mas depois as coisas vêm. E eu falo isso porque eu, dentro desse processo ali até 2020, 2021 também, quem sabe no início de 2022, eu tomei muitas ações assim, depois de ter falido, de tentar ações para agradar e deram errados. Não deram certo. Quando eu parei e reorganizei, as coisas começaram a andar. E aí, se você for olhar no canal do YouTube, nós temos muitos testemunhos em vídeos, em aulas que eu tenho passado e compartilhado, em que as pessoas têm aplicado e têm dado resultado. 3. Saber. Ótimo. Eu preciso saber o tamanho do buraco. Ó. Vamos ser bem direto aqui. Né? Diagnóstico completo da sua dívida. Você precisa colocar tudo no papel. Quanto deve, para quem deve, os prazos, as ameaças e também o que ainda te controla. Por que nós precisamos saber aqui? Ó? Nós precisamos ter um domínio nisso aqui. O S do resgate é o saber aqui. Saber o quanto eu devo. Porque se tem uma das coisas que a gente quer se esconder quando a gente está endividado, é não saber o quanto deve. Isso aqui, eu acho que não mostrei ainda nenhuma aula ao vivo aqui, ó, né, aberta. Isso aqui é tudo de credores que eu ou já acertei ou que estou pagando. E se tem uma coisa, o que eu faço aqui? Ó? É cada um dos credores, eu tenho isso numa planilha no Excel, mas também tenho no papel para ter um duplo controle. Cada um aqui, olha só, aqui tá. Você vai poder ver aqui, não vai aparecer. Cada um dos credores aqui, cada folha dessas é um credor. Uma negociação, tem agiotas aqui, tem agiotas ainda que estamos em acordo. É a organização, um planejamento, um levantamento das dívidas. E para quem eu tive
tudo isso aqui, ó, isso aqui já foram acertados. Olha só a quantidade que tem aqui. Eu não tinha noção de quanto que eu tinha de dívida quando eu fali lá em 2020, 2021. Eu não tinha noção. Eu imaginava um valor, mas quando eu fui levantar, organizar tudo aqui, eu achava que tinha 200 e poucos mil reais. Quando fui organizar tudo, esse valor aqui chegou a 537 mil, se não me engano. Então você vê que... E aí o que acontece? Quando a gente não sabe o quanto que a gente deve, para quem a gente deve, quais são os juros, como que eu posso negociar com cada um, tu não consegue tomar decisões certas. Por quê? Porque você vai levando com a barriga, como a gente fala aqui, um ditado popular. A gente vai rolando as coisas e você não decide, você não resolve. Então, precisa saber, você precisa fazer esse diagnóstico, você precisa fazer esse levantamento para você saber se posicionar, saber quem você vai pagar primeiro, como você vai pagar, quais são as taxas de juros, quem é que te cobra mais, quem é que te cobra menos, quem é que é mais fácil de negociar, né? Aquele que eu trato de um jeito, aquele que eu trato do outro, organiza, que daí você todo mês você pode olhar, você vai baixando uma dívida após a outra, assim que você for pagando, tudo isso facilita. Tá? Então, está aqui. Eu sou a prova de como se faz e como está funcionando. E está funcionando para mim. Vai funcionar para você também. O 4 é o gerar. Beleza. O que acontece? Nós fizemos todo um levantamento ali. Ainda nós não estamos negociando. Nós estamos se organizando. E agora nós precisamos gerar caixa. Como é que eu vou negociar isso? Para mim gerar caixa, não necessariamente eu tenho que trabalhar mais, não necessariamente eu tenho que ter uma renda extra. Sim, está dentro do escopo isso, gerar caixa, trabalhar mais, um emprego a mais, uma renda extra, sei lá, buscar uma alternativa. Tá? Mas gerar caixa rápida e reorganizar a sua vida. Quando nós fizemos esse levantamento que eu mencionei para você, e quando nós fizemos um orçamento, quanto que eu gasto por mês, como que eu gasto, quanto que eu ganho, aonde que eu estou colocando os recursos que eu tenho, e a gente está falando o que aqui? Da família. Quando é gasto, quando a dívida acontece, nós tratamos sempre em relação à família. A família tem que sentar e se organizar em relação a isso. Eu não vou entrar em detalhes aqui, aí você acessa... No canal nós temos vídeos falando só sobre isso. Como é que faz para organizar isso? Como é que eu faço um levantamento do meu recurso? Como é que eu organizo para pagar essas dívidas? Como é que eu faço sobrar dinheiro com o que eu estou ganhando hoje? Como é que eu faço para ter uma renda extra? Como que eu faço para gerar uma renda extra? Que trabalho? O que me dá uma renda extra? O que não dá renda extra? Tudo isso é importante você avaliar. O que você é capaz de fazer na região que você está, qual é o tipo de demanda que tem, ou necessidade que tem, e você pode suprir para fazer uma renda extra. Inclusive, dentro do resgate, nós temos, se não me engano, são uma lista com 90 possibilidades de renda extra detalhada, tudo para que você possa utilizar. Então, aqui começa a virada. Você precisa parar e pensar. Se reorganizar o seu orçamento, cortar gastos invisíveis, vender o que precisa ser vendido e o que precisa fazer também, ativar fontes de renda com o que você tem em mãos. Não é criar novas dívidas, é ativar situações que você e a sua família podem fazer dentro da sua realidade. Então, você precisa gerar. Por que você precisa gerar? Por que você precisa se organizar? Porque senão você vai fazer proposta para a pessoa, para o agiota, que você não consegue cumprir. Então, se você não tem certeza daquilo que você possa cumprir, você não pode fazer uma proposta. E é isso que nós vamos na frente. Agir. Só que eu preciso agir com o quê? Com essas 3 situações que nós já vimos aqui, né? Anteriores, equilibradas, para mim poder agir com coerência. Vamos lá para o agir, então. Agir. O que é o agir, Jaime? Agir é agora que nós vamos colocar em prática o contato direto com o agiota. A situação da partir para as negociações, propor situações, agir e negociar com sabedoria e segurança. Dentro do resgate, nós trabalhamos isso.
O resgate das dívidas com a agiota é isso, você negociar com sabedoria e segurança. É entender que existe a possibilidade de você negociar com a agiota. Nós não estamos falando aqui de não pagar as dívidas, mas sim, é de você pagar conversando, negociando, propondo situações, se posicionando, o agiota ouvindo você, você não sendo coagido pelo agiota, não sofrendo ameaças, não sofrendo coação perante a família. E se isso acontecer, saber como agir diante dessas situações. Nós trabalhamos nada de confronto com o agiota, não é confrontar o agiota, mas assim é se posicionar, é apresentar situações, apresentar formas que você vai poder negociar com segurança com ele. Então você precisa, nada de confronto, não é brigar, não é ameaçar, não é falando isso, não que você vai resolver o teu problema. Você precisa ter scripts prontos, ou seja, se preparar antes de negociar. O que eu vou falar, como eu vou falar, que tipo de conversa que funciona, que dá certo. Estratégias de abordagem. Tem formas de abordar, tem locais de abordar, tem como abordar a pessoa, tem tom de voz, né? Tem momento certo. Eu recebi pelo WhatsApp, como que eu vou responder? Respondo na hora, não respondo, uma ligação, um local, onde que eu devo abordar o agiota, como eu devo tratar ele, que tipo de proposta eu vou montar para ele. Então, tudo isso é importante. E aí é preciso você se organizar e ter esses scripts montados. Bom, se ele me disser isso, o que eu vou dizer? O agiota, por exemplo, o agiota diz assim, não, eu quero que você me pague hoje. O que você vai responder? Um exemplo você pode falar assim, olha, fulano de tal, eu sei que estou te devendo, eu tenho orado por isso, tenho orado inclusive para o Senhor, e está nas mãos de Deus, e Ele vai me dar sabedoria e entendimento para mim poder honrar esse compromisso. Só que eu não tenho hoje, eu não estou negando a dívida contigo. Eu preciso sentar contigo, nós precisamos organizar uma forma que seja viável, para que a gente possa acertar isso e eu possa cumprir com isso com você. Agora, se não for dessa forma, eu não tenho como pagar. E não adianta você me ameaçar, porque isso não vai resolver o problema, muito pelo contrário, vai piorar a nossa situação. Mas eu quero de uma forma amigável, de uma forma justa, que a gente sente e organize isso aí. Nós vamos organizar isso. Eu estou avaliando as situações, dentro de 15 dias eu vou te dar um retorno certo, dentro de 10 dias. Então, esse é um exemplo que você pode fazer, tá? Saber como se proteger diante das ameaças. Como é que você vai se proteger? O AJ te ameaçou, te falou situações, eu sei o que é viver isso. É a pior coisa que tem. E a gente não sabe como lidar, se vai falar com alguém, se não vai falar. É importante você ter esse entendimento. E é necessário você saber que tem que falar com alguém, que você tem que ter uma pessoa que vai te orientar, uma pessoa que vai ir junto com você na conversa. É importante você entender isso. E agora, o 6, traçar. Ou seja, traçar a rota de saída e reconstrução. Eu já venho negociando com os agiotas, então eu tenho que criar metas. Dentro de todo esse planejamento que nós fizemos atrás, nós temos que planejar que metas eu vou ter, quanto que eu posso pagar por mês, qual é o recurso que eu posso levantar por mês, o que eu posso cortar de custo, como que eu posso levantar mais recursos, aonde, como que eu vou fazer isso? Então eu vou planejar algumas metas mensais, e é o que eu tenho aqui. Passou disso aí, não tem acordo. Não consigo honrar, não vou prometer para ninguém, não vou pagar. Olha só, e aí você tem argumentos, porque você mostra o que você está pagando, para quem você está pagando. É o que eu faço, olha meu amigo, não vou negociar contigo, porque eu estou pagando esse dá tanto por mês, é a minha capacidade. Quando eu finalizar de pagar eles, você é o próximo. Agora, se você não tem nada organizado e você não tem como mostrar que você está cumprindo com aquilo que você prometeu, ele não tem como confiar em você, ok? Então, você faz um planejamento, organiza isso, acompanha as metas, está funcionando, não está funcionando, tem que fazer algum ajuste, você precisa organizar isso. Manter-se segurança, física, emocional e espiritual. Por que é física? Porque você pode ter sido ameaçado, pode vir alguma coação, como é que você vai cuidar disso? Em situações
de extremidade, recomendo sim que você faça um registro de um boletim de ocorrência, registre isso na delegacia, compartilhe isso com pessoas, guarde todo áudio, guarde toda conversa que conste alguma situação. Sempre que for conversar com alguém, leve alguma pessoa junto, nunca vá sozinho, nunca vá em locais que não são seguros, vá em locais públicos. Não importa. Ah, mas eu tenho vergonha, meu amigo. Se você chegou numa situação dessa, não se importa com o que vai acontecer de agora para frente. Agora nós precisamos resolver isso, ok? Resistir às tentações que te colocaram nessa dívida lá atrás. Resista às situações, não faça mais dívidas, não entre em novos empréstimos, não caia na tentação de novos equívocos. Por isso que é importante você cuidar das áreas que nós falamos lá no início, das 3 áreas que nós falamos lá no início, para que você tenha prudência nas decisões e na caminhada que você vai ter. E elevar. Isso aqui você já não vai aplicar para sair das dívidas com agiotas. Mas quando você estiver saindo, é importante que você não caia mais naquela tentação, no erro que nós cometemos lá atrás. Por isso o E do resgate aqui é elevar. Nós vamos mudar essa mentalidade de endividado, de uma pessoa que não é próspera financeiramente nem familiar, e nós vamos nos tornar umas pessoas novas. Essas pessoas novas é onde a prosperidade com base em princípios cristãos. Ou seja, você vai estar alinhado com princípios cristãos nas questões de finanças, nas questões de família, nas questões empresariais, nas questões sociais, na questão espiritual. Então você vai estar próspero em todos os sentidos. O que nós vamos trabalhar aqui? A gente precisa trabalhar para não cair mais no erro. Reconstruir uma mentalidade, reconstruir a sua mentalidade e suas finanças com base na sabedoria cristã. É só assim que a gente consegue sair da situação e não voltar mais. Prosperidade e verdade com Deus no centro. Colocar Deus no centro de todas as ações, de todas as atitudes, de todas as situações. Isso permite que a gente transforme a nossa vida. Isso permite que a gente saia da situação em que a gente está. E sozinho, a gente nunca vai conseguir sair disso. É importante você entender sobre isso, que sozinho a gente não consegue, a gente precisa de ajuda. São de pessoas, são de algum curso, algum e-book, alguma coisa, ou pessoas que têm entendimento, algum líder na área. Então é importante você fazer isso. Nós vamos agora para algumas práticas aqui que eu quero que você aplique para que você já comece a ter resultados. Então o compromisso que eu te peço, já escreva num quadro, num papel, eu vou sair dessa, Deus está comigo, eu tenho um plano. Ou seja, a partir disso aqui, que você começa a organizar o teu plano, você veja mais aulas, mais vídeos que nós temos, e você já escreve aqui, eu vou sair dessa, Deus está comigo, eu tenho um plano. Coloque num quadro, num mural, no teu escritório, na tua carteira, em um local que você veja. Só que esse plano aqui, você vê que quando a gente fala aqui, eu vou sair dessa, você está se comprometendo com você. Deus está comigo? Deus está comigo, está contigo também. Eu tenho um plano. Você está falando para ele que você tem um plano. E esse plano, ele precisa ser colocado em prática. Se você só tem um plano, porque de planos e ideias a gente está cheio, né? Mas para elas se tornarem resultado, para elas acontecerem, a gente tem que fazer o quê? É praticar. Então isso que eu estou explicando para você aqui, você precisa aplicar, você precisa fazer para que você tenha resultado. Aplicação prática. Um outro compromisso aqui. Escreva no quadro e cole em um papel local visível, aquilo que eu falei lá. Reflita e escreva também. Põe aí no papel, você pode parar o vídeo aqui e copiar essas perguntas aqui e escrever. Por que entrei nessa dívida? Já começa agora a entender por que você entrou. Qual é o erro que você cometeu? Qual é o erro que eu cometi para entrar nessa situação? O que quero conquistar ao sair dela? Nós precisamos ter sonhos. As pessoas não têm mais sonhos para as coisas depois que entram num problema de endividamento. Não, você precisa ter sonho, você precisa sonhar com algo maior. Se não para você, sonhe para a tua família, sonhe para as pessoas que estão próximas de você. Não desista. Você precisa. E a gente age, a gente constrói a partir do momento que nós passamos a ter sonhos. Porque se a gente não tiver sonho, a nossa própria
Nossa própria mente ela nos leva para baixo, nossos pensamentos. Pô, para que você manter vivo se você não tem sonho? Agora, a partir do momento que você começa a sonhar com algo, que você começa a aspirar algo na vida, seja financeiro, seja familiar, seja espiritual, as coisas também tendem a acontecer, porque a tua mentalidade diz, pô, ela está querendo, então nós vamos dar uma mão, vamos dar uma força para que ela possa sair e atingir esses objetivos. Não estou falando que é fácil, não estou falando que precisa ter. Quem pode me apoiar nesse processo? Se tem uma coisa que a maioria das pessoas fazem é se afastar nesse processo. Familiares, amigos, pessoas próximas se afastam quando você entra numa situação dessa. Mas pense, quem são as pessoas que você confia e que podem te apoiar? Busque essas pessoas. Daquelas que é para te puxar para baixo, que são para te julgar, se afaste delas. Anote num papel e busque conversar com elas, tá bom? Ore com sinceridade. Por quê? Orar com sinceridade é compartilhar com Deus aquela verdade que você tem, aquela situação que você tem. Coloque nas mãos dele, mas ore mesmo, implore para Deus, compartilhe com ele. Peça a ele sabedoria, peça a ele para abençoar esses credores, para te dar uma luz, para te mostrar um caminho. E ao te mostrar um caminho, ao te dar uma luz, você vai e siga firme. Tá? Cuide para ter atitudes e ações com sabedoria, ok? Salmos 37:5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará por você. Entrega o teu caminho a ele. Ele vai te mostrar o caminho, a direção. Ele vai te dar uma luz. E aí você segue essa luz, que você vai conseguir. Vamos lá. E agora, Jaime, o que eu faço? Qual é o lado prático da coisa que eu faço agora? O que eu posso fazer para me ajudar a sair desse processo? Te falei lá no início, nós falamos de 7 situações de forma aqui resumida. De forma resumida. Mas existem outras alternativas que estão mais organizadas e que estão mais amplas de conteúdo e informação para que você possa aplicar. Aí você tem um e-book, Saia das Dívidas com a Agiota em 7 passos, eu vou deixar o link na descrição que você pode acessar, tá? Esse e-book está lá, são esses 7 passos, mas de uma forma mais ampla, com exemplos de como fazer tudo, cada um, então você já é mais direcionado. E aí nós também temos o método resgate, a saída definitiva das dívidas com a agiota. Então, o método resgate é um curso mais completo, que também trata dessas 7 áreas. Essas 7 áreas, elas não vão tratar só da questão das dívidas. Ao finalizar o curso Método Resgate, você vai se tornar uma outra pessoa, não é só em relação às dívidas. Além de ter se livrado das dívidas, você vai se tornar uma outra pessoa. É um curso muito amplo, são mais de 15 horas de conteúdo, são mais de 25 aulas de conteúdo, fora todo o material que a gente disponibiliza lá para você fazer. Então, Deus vai te sustentar nesse processo. Você tem a oportunidade de baixar o e-book ou o método resgate aqui para te ajudar a sair dessa situação e nós vamos estar juntos nessa jornada. E lembre-se, fé, ação, sabedoria transformam. Nós precisamos ter fé, mas a fé precisa de ação, nós precisamos agir e o nosso agir tem que ser com sabedoria para que nós possamos acertar, ser assertivos naquilo que a gente vai fazer. E finalizando então, se todo esse conteúdo que você viu aqui fez sentido para você, esses 7 passos fizeram sentido para você, te trouxeram um alento, uma direção, uma questão que você possa pensar sobre isso, avaliar sobre essa situação. Pô, eu não estou fazendo isso, eu vou começar a me organizar aqui. Então faz isso. Vá lá nos comentários e escreva. Compartilhe também esse vídeo para que outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo possam assistir e começar a mudar a sua vida. Dá um joinha. Se você der um joinha, também vai ajudar a chegar a outras pessoas. E também se inscreva no canal para que a gente possa contribuir cada vez mais e orientar mais pessoas. Deus te abençoe e nos vemos na próxima videoaula.